Bom, enfim, vamos começar aqui, gente. Boa tarde a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje nós não estamos no Instagram, estamos apenas no Facebook, adaptados aí, como eu já disse logo no início, que num estúdio adaptado, improvisado aqui da Homewood, tá? Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Demetrio, para quem não me conhece, e hoje nós vamos estudar aí a aula de número 6 da Betel Dominical, tá? A gente costuma sempre fazer uma oração no início da nossa EBD. Eu vou fazer uma oração rápida aqui para a gente ganhar tempo e sobrar mais tempo aí para a gente falar um pouco mais da palavra do Senhor, tá? Mas antes eu quero mais uma vez desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães, que Deus abençoe a cada uma de vocês, são bênção para as nossas vidas, que Deus dê paz, dê alegria, dê saúde, reconhecimento dos seus filhos, né? Temor de Deus, gratidão no coração dos filhos para com vocês, os seus maridos também, que te honrem, que lhes honrem em nome de Jesus, e vocês sejam muito abençoados em todas as áreas da vida de vocês, tá? Deus abençoe todas as mamães. Nós vamos aqui, eu vou tentar fazer as perguntas no começo da aula. Eu gostei da ideia do professor Tota, né? Vou tentar fazer no começo da aula e ao final também as perguntas. Mas vocês, se quiserem também interagir com a gente, vão interagindo com a gente aí, vai ser bênção em nome de Jesus, tá? Vamos orar orar pelas mamães, orar pelas aniversariantes. Das duas últimas semanas nós não conseguimos falar aí dos aniversariantes, mas nós tivemos o evangelista João Martins, fez aniversário, o Rubens Navas, evangelista da igreja, o pastor Ismael Pinheiro, Edson Moreno, a Priscila Freitas, a Anaísa, a Ivanilde, Valesca, o reverendo Max fez aniversário, o pastor Daniel Araújo também completou mais um ano de vida aí, a pastora Claudete, o Cirilo está fazendo aniversário hoje, né? Então parabéns a todos vocês aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nessa oração vamos apresentar os aniversariantes, as mamães todas, os pedidos. Tem vários pedidos aí que a gente tem, pelos quais nós temos orado constantemente na nossa igreja, tanto pela madrugada como nas orações normais do dia a dia, né? Nós temos orado aqueles 15 minutos de oração por dia e outras orações também, enfim. Vamos apresentar todos em nome de Jesus agora. Ó Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, mais uma vez em oração, nós nos adentramos à tua presença, agradecidos a ti, Pai, por aqui estarmos mais uma vez, Pai, nessa EBD por transmissão online, ao vivo, Pai. Nós te agradecemos por estarmos aqui, mesmo que improvisados, mas podendo falar um pouco mais da tua palavra, Deus, e aprendemos juntos da tua vontade, do teu querer para as nossas vidas. Fica conosco, meu Pai, nos abençoa, nos dirija, nos conduza e nos dê uma tarde abençoada, Pai, que nós aprendamos bastante da tua palavra e sejamos renovados e revigorados pelo poder da tua palavra. No nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos também agora cada um desses pedidos, colocamos os aniversariantes em tuas mãos, cada um deles que recebam bênçãos especiais do salto céu sobre as suas vidas, as mamães também, que hoje é celebrado o Dia das Mamães. Deus, no nome de Jesus, abençoa cada uma das mães, cada um dos aniversariantes, com bênçãos sem fim, Pai, bênçãos materiais, espirituais, emocionais, espirituais, em todas as áreas de suas vidas, que eles sejam todos cada vez mais prósperos, abençoados por Ti, no nome de Jesus. Nós colocamos também cada um dos pedidos, Pai, pedindo pelo consolo, pelo conforto, meu Pai amado, pelo refrigério, para aquelas pessoas que se encontram com as suas almas abatidas e porque perderam um ente querido, meu Pai. Deus, cicatriza essas feridas, dá força aos teus filhos para eles continuarem nessa marcha, meu Pai, amado, avante, até que tu venhas nos buscar e levar a tua igreja para morar contigo. Deus, abençoa também cada um dos pedidos, Pai. Tu sabes que cada um carece e necessita de Ti. Cura, liberta, restaura, fortalece, abençoa, Pai, o Teu povo. Fica conosco e abençoa a nossa aula que nós te pedimos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Muito bem, gente, vamos lá. Então, nas aulas anteriores, vocês sabem que o tema do nosso trimestre é Salmos, né? Nós estamos estudando o livro de Salmos. E nos últimos 5 domingos nós estudamos aí 5 temas do livro de Salmos. Primeiro nós vimos uma visão panorâmica do livro de Salmos, na aula 1. Na aula 2 nós vimos aí os salmos messiânicos e salmos missionários. Na aula 3 o pastor e a sua ovelha. Na aula 4 os caminhos do Senhor. Na aula 5, foi a semana passada, a proteção do Senhor. Hoje, a aula de número 6, nós estaremos... eu estou com o meu esboço e a revista aqui ao meu lado, tá? Por isso que às vezes eu olho para cá. Nós estaremos estudando sobre o tema, né? O tema estabelecido pelo comentarista é um chamado ao arrependimento. Então esse é o tema da nossa aula de hoje, que está baseado, aí essa aula está baseada no Salmo de número 51, tá? Então nós estaremos estudando basicamente o Salmo de número 51 e o seu contexto histórico também, conforme a gente vê no tópico 1 da revista aí. Para mim, o Salmo 51 é um dos principais capítulos da Bíblia, tá? Porque ele nos ensina aí o caminho do perdão e da restauração. Então eu amo esse salmo. Acho que assim, todos nós já passamos por situação de
de angústia, de tristeza, de amarguras e às vezes por erros que cometemos na nossa vida, né? E esse salmo ele acaba nos trazendo assim um certo refrigério, conforto, que ele nos ensina o caminho do perdão e da restauração, né? Então, como é bom podermos contar com esse salmo em momentos difíceis das nossas vidas, tá? A aula está dividida em 3 pontos principais e eu, respeitando aí a divisão do comentarista, também vou manter 3 divisões, eu apenas mudei a nomenclatura para facilitar um pouco a compreensão, tá? Então eu dividi a aula de hoje em 3 blocos principais. Quais são esses 3 blocos? Bloco 1, bloco 2, bloco 3. No bloco 1 nós veremos aqui os pecados de Davi, tá bom? Então os pecados no bloco 1, no bloco 2 o arrependimento e no bloco 3 nós veremos a busca pelo perdão e por transformação. Busca por perdão e transformação. Então, bloco 1, os pecados. No bloco 2, o arrependimento. E no bloco 3, a busca por perdão e transformação. Tá? Mas antes da gente prosseguir aqui, entrando no conteúdo da aula, na divisão desses 3 blocos, eu quero traçar um breve perfil, um breve raio-x, né? Um breve raio-x do Salmo 51. Então, informações, algumas características importantes que acho que vale a pena a gente ter em mente toda vez que nós abrimos a Bíblia e lemos o Salmo 51. Primeiro, tem 19 versículos, isso é muito tranquilo, né? 19 versículos, porém 19 petições. Então, em 19 versículos, nós encontramos 19 petições de Davi, ou seja, pedidos de Davi na sua oração. O Salmo foi escrito por Davi e o título na minha Bíblia diz assim: ao mestre de canto. Então, na minha Bíblia, o subtítulo diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, foi escrito por Davi. Talvez na sua Bíblia esteja assim também. Quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Então ele já dá aqui no título do Salmo 51, ele já dá um contexto em que foi escrito esse salmo. Tá? Ele tem uma relação muito íntima com o Salmo 32, então Salmo 51 e 52, Salmo 51 e 32 tem uma relação muito íntima entre si. Por quê? Porque ambos têm o mesmo pano de fundo, o mesmo contexto histórico, que é a história que Davi cai, né, e comete adultério com Batseba. Tá? Obviamente que o 51 ele é uma oração pedindo por arrependimento, né, por perdão e por transformação. E o Salmo 32, na verdade, ele é um cântico, depois que ele recebe esse perdão, esse alívio, essa transformação em sua vida, então ele glorifica a Deus, então é um cântico de remissão de pecados. Tá? Esse é o 4º salmo dos chamados salmos penitentes, ou seja, salmos de arrependimento. Então, salmos penitentes são salmos de arrependimento. Esse é o 4º salmo. Porém, para mim, ele é o que mais profundamente examina o coração humano. Tá? Então, todos esses salmos penitentes de arrependimento, para mim esse é o principal, eu repito como eu já disse mais cedo. E por quê? Porque ele examina muito bem o coração, profundamente o coração humano. Atualmente ele na sinagoga dos judeus ele é citado no dia da expiação, ou no dia do perdão. Né? Então no dia da expiação eu achei interessante essa informação, e como a gente não conhece muito da cultura do judeu, judaica, aí, é interessante nós sabermos que no dia do perdão, geralmente na sinagoga eles leem esse Salmo 51, fazem a leitura dele. Tá? É uma oração muito pessoal, nós vamos perceber que vários termos como mim, me, meus, minhas, né? Esses termos aparecem várias e várias vezes no decorrer do salmo, portanto ele é um salmo muito pessoal. E em resumo, o que é o Salmo 51? Essa informação é importante, eu diria para vocês que é a primeira da FUVEST, tá bom? Então guarda isso aí em mente. Então, o que é o Salmo 51? Resumidamente, o que é o Salmo 51? Resumidamente, o Salmo 51 é uma oração. Oração do quê? Oração de arrependimento e busca por perdão e transformação. Então, resumidamente, o que é o Salmo 51? É uma oração de arrependimento, de busca por perdão e transformação. Tá bom? Então, guardem isso, essa informação é importante para vocês. Isso facilita vocês entenderem aí o desenrolar e o desenvolver da lição. Tá? Então, repetindo aqui, o que é o Salmo 51? Ele é uma oração de arrependimento e busca por perdão e transformação. Tá? A introdução da revista, eu quero ler porque a introdução ela mostra bem claramente sobre o que a gente vai estar falando hoje, estudando hoje. Estou aqui só nos aquecimentos para a gente entrar já no conteúdo daqui a pouquinho. Tá? Então a introdução diz assim: nesta lição, se você tiver a sua revista, você pode acompanhar aí. Nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade de restauração quando há verdadeiro arrependimento. Então, quando há verdadeiro arrependimento, há possibilidade de transformação.
Muito bem, então vamos entrar aqui rapidinho já no bloco 1. Como eu já disse para vocês, eu dividi a aula em 3 blocos principais. O primeiro bloco nós veremos os pecados, o segundo bloco o arrependimento e o terceiro bloco nós veremos aí a busca por perdão e transformação, tá? Então, os pecados, vamos lá. Davi, ele era o maior rei de Israel e é considerado aí um homem segundo o coração de Deus. A gente sempre ouviu isso, a Bíblia fala isso, que Davi é o homem segundo o coração de Deus, tá? Mas, apesar disso, ele não era um homem perfeito. E a gente vai perceber, ao ler o Salmo 51, e não só o Salmo 51, mas principalmente o contexto. Onde que está o contexto histórico do Salmo 51? Está narrada, essa história está toda narrada lá no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, tá bom? Se você quiser deixar sua Bíblia também aberta aí. Então, o segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, ali a gente encontra o contexto histórico, tá bom? Do pecado, dos pecados cometidos por Davi. E aí, com base nesse contexto histórico, desse conteúdo do segundo livro de Samuel 11 e 12, é que Davi depois escreve o Salmo 51, para vocês entenderem melhor, tá? Então, só repetindo o que eu falei agora há pouco. Davi, ele é considerado, ele é o maior rei de Israel, de todos os tempos. É considerado um homem segundo o coração de Deus, mas reforço para vocês, Davi não era um homem perfeito. Davi, ele cometeu erros gravíssimos. E nesse contexto, nesse pano de fundo aqui que nós falamos, segundo Samuel 11 e 12, nós vamos encontrar ali o que havia de pior em Davi. Tá? Eu relacionei algumas coisas aqui, vamos falar sobre elas e depois a gente desenvolve melhor aí a aula, tá? Então, há uma frase popular, eu não sei se muita gente conhece essa frase, mas ela é bem popular, que diz assim: o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada. Eu acho interessante essa frase porque ela casa exatamente com o que aconteceu com Davi. Davi, os irmãos sabem muito bem o conteúdo lá do segundo livro de Samuel 11 e 12, resumidamente Davi estava tranquilo, de boa na sua casa, dormiu até tarde, levantou na parte da tarde, foi dar uma volta no terraço da sua casa e ele olhou e viu lá, olhou pela janela, olhou e viu por uma janela de uma casa, muito provavelmente, né, uma mulher tomando banho. Ao avistar essa mulher tomando banho, Davi sentiu desejo por ela. Não ficou só nesse desejo. Ele perguntou quem era e pediu para que fossem buscá-la. Foram até lá, buscaram essa mulher, o nome dela é Batseba. Ela veio até o rei, e aí o rei o que fez? O rei simplesmente adulterou com ela. Ela era uma mulher casada com um dos principais oficiais, um dos 30 valentes de Davi. Vocês se lembram dos 30 valentes de Davi? Eram homens nobres, homens de grande respeito no reino de Davi, né? Ela era casada com um desses valentes de Davi, o nome dele era Urias. Ela é casada com ele, eles se deitam, Davi mantém relações sexuais com essa mulher casada, então Davi adultera. Primeiro ponto. Segundo, depois ele trai a confiança desse grande valente, um homem de caráter, de muito valor. O som está muito baixo? Alguém está falando que o som está muito baixo. Vai falando para mim aí, gente. Se precisar, eu falo mais alto, tá? Vai dando feedback aí. Obrigado aí, Valdo, pelo feedback, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais alto aí, se precisar melhorar mais, vai falando. A gente vai ajustando aqui. Então, Davi, ele adulterou com uma mulher casada. Eu vou falar rápido agora para a gente ganhar mais tempo com o restante da aula, tá? Então, ele adulterou com uma mulher casada, ele traiu um dos seus melhores oficiais, que era Urias. E como Batseba engravidou, uma relação que ele manteve com ela, ela engravidou, mandou avisar com o rei que estava grávida, ele ficou desesperado. Davi falou: bom, agora o que eu vou fazer? Covardemente, ele não quis assumir o seu erro, tá? Ele não quis assumir o seu erro, covardemente ele bola todo um plano, né, para que Urias voltasse da guerra e fosse manter relações sexuais, voltasse para casa e mantivesse relações sexuais com a sua esposa. E aí, assim, dessa forma, quando nascesse o bebê, Urias acharia que certamente pensaria que era dele. Naquela época não existia o exame de DNA, então Urias aceitaria como seu filho. E Davi passaria como bonito na história. Então Davi, ele trai a confiança, covardemente ele bola esse plano, mas Urias não caiu. Ele tentou por 2 vezes. Urias, por ser um homem tão fiel ao reino e ao seu rei, ele não foi para casa. Ele falou: não posso voltar para casa. Não voltou para casa. Depois vocês leiam direito exatamente como é o contexto lá. Ele não voltou para casa, portanto não teve relações. Davi tentou por 2 vezes, não conseguiu convencê-lo, então ele usou o plano B. O plano A falhou por 2 vezes, Davi usa o plano B. E o plano B mostra até que ponto pode chegar a crueldade de um homem. Um homem que era considerado um homem segundo o coração de Deus, né?
até que ponto pode chegar um homem, né? A maldade dentro de um homem. Ele pega e dá uma sentença de morte na mão de Urias e pede para que Urias leve para Joabe lá na batalha. Joabe, não, acho que é Abner, né? Agora fiquei na dúvida qual que era o general lá, o grandão do exército. Enfim, ele pede para que o próprio Urias leve. Isso, acho que eu tenho aqui minha Bíblia aberta para ganhar tempo. Vamos só confirmar aqui. Joabe, é isso aí mesmo, tá bom? Então leva para Joabe, Joabe leva a sua própria sentença de morte para Joabe, Joabe abre, lê, coloca lá Urias na frente da batalha e Urias morre. Enfim, resumidamente, Urias morreu. Então, Davi é responsabilizado pelo próprio Deus, depois no capítulo 18, versículo 8, o Natan, quando vai falar com Davi, o próprio Deus responsabiliza Davi pela morte. Então, é como se Davi tivesse assassinado Urias, tá bom? Então, ele comete adultério, ele comete traição, ele é covarde, não assumiu seus erros, ele assassina Urias, ele é considerado um assassino, porque ele foi o principal responsável pela morte de Urias. Na maior cara de pau, depois que Urias morre, ele vai lá e, para passar como bonzinho perante o povo, ele vai lá e traz Batseba, assume Batseba para passar como bonzinho perante o povo. Ele traz Batseba e assume como sua esposa. Falou, Batseba estava grávida do Urias e Urias morreu, então eu vou assumi-la aqui como minha esposa, vou dar cobertura para ela e tal, e passa para passar como bonzinho. Então ele é fingido, falso. Então ele comete mais um pecado aqui, que é o pecado da falsidade. E depois ainda e com isso ocultando o seu verdadeiro pecado, seu verdadeiro erro perante a sociedade como um todo, né? Perante todo o povo. E durante aproximadamente, segundo os especialistas estudiosos, por aproximadamente 1 ano ele esconde o seu pecado. Legal, então Davi adulterou, ele traiu, ele foi covarde, ele assassinou, foi falso e ocultou o seu pecado por quase 1 ano. Então, irmãos, praticamente um crime perfeito Davi cometeu, né? Foi um pecado, poderíamos dizer assim, um pecado perfeito. Um pecado perfeito. Mas ele não contava, Davi, quando nós lemos aí no capítulo 11 de 2º livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, a parte B, ele não contava com uma coisa. Esse versículo, então lá, versículo 27 do capítulo 11 do 2º livro de Samuel, a parte B diz assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E aí Deus envia o profeta Natan até Davi, e esse profeta chega até Davi e conta ali uma história de um homem rico e um homem pobre. Os irmãos conhecem muito bem a história, não preciso ficar repetindo toda ela aqui. Ele conta essa história e quando Davi se enfurece contra o homem rico e diz: esse homem, ele é digno de morte, ele merece a morte, e por aquela cordeirinha que ele tomou do homem pobre, ele tem que ser restituída 4 vezes mais. Então Davi dá uma sentença de morte para o pecador e diz, tem que ser restituído 4 vezes mais o que foi tirado do homem pobre. Nesse momento, Natan aponta o dedo para Davi e diz: Davi, esse homem é você. E aí quando ele fala, esse homem é você, e ele começa a narrar o que ele tinha feito, Davi não tem outra saída a não ser dizer: pequei contra o Senhor. Né? Então, e aqui eu aprendo, irmãos, quando Natan coloca o dedo na cara dele e diz: você é este homem, eu aprendo 4 lições preciosas aqui para as nossas vidas, que servem de lição e de alerta para todos nós. Né? Então, quando nós olhamos, é importante nós conhecermos esse contexto histórico, mas não só conhecermos culturalmente ou intelectualmente, mas trazermos as lições aprendidas desse texto e aplicá-las no nosso dia a dia hoje, na nossa vida hoje. Então, 4 lições que eu tiro daí. Primeiro, o homem mais santo é capaz de cair no pecado mais terrível. O homem mais santo é capaz de cair no pecado mais terrível. E olha que Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz: olha, aquele que está em pé, olha para que não caia. Então, irmãos, muito cuidado. Às vezes nós, quando estamos assim na situação de maior conforto, Davi, aliás, estava vivendo essa principal fase da sua vida, que era fase de tranquilidade, de paz, né, de bonança. E nesse momento, Davi comete o que é de pior. Nós falamos alguns desses pecados aqui que Davi cometeu, tá? Então, cuidado, irmãos, tá bom? Cuidado, principalmente com o tempo da bonança. Quando Deus te abençoar e você estiver com tudo bem na sua vida, cuidado para não cair. Segunda lição que eu aprendo aqui: nada se esconde aos olhos de Deus. Davi escondeu por quase 1 ano, mas um dia a casa caiu.
Então cuidado, tá bom? Um dia a nossa casa pode cair também. Então nada fica oculto aos olhos de Deus. Talvez o pastor não viu, talvez a sua esposa não viu, seu marido não viu, seus filhos, seus pais, talvez ninguém viu. Né? Mas há um Deus no céu de cujos olhos nada se esconde, tá bom? Uma hora a conta chega. Então quando nós erramos, e todos nós estamos sujeitos a errarmos na vida, então o ideal é, quando errarmos, né, e sentimos que erramos, corremos para os pés do Senhor e pedir perdão para Ele, em nome de Jesus, tá bom? Terceira lição que eu aprendo aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas nem para abençoar, nem para corrigir. Então ele não faz acepção de pessoas nem para dar bênçãos, ele dá para um, dá para o outro, não faz essa diferenciação para rico, pobre, para intelectual, analfabeto, ele não faz essa diferenciação, essa acepção de pessoas, né? Santo ou impuro, ele não faz essa acepção de pessoas, mas também nem para abençoar e nem para corrigir. Então Davi ele tinha um cargo muito elevado, mas quando precisou de correção, de corretivo, Deus aplicou também em Davi essa correção, tá bom? E foi confrontado como qualquer outro seria. E a quarta lição é, devemos ser sábios na denúncia do pecado. Acho muito interessante quando Natan chega até Davi, ele não chega a Davi já apontando o dedo e dizendo, você é pecador, Deus mandou dizer que você vai morrer, que você vai pagar pelos seus pecados. Não. Ele chega com muita sabedoria, coloca uma ilustração e Davi cai naquela ilustração e mostra, né, o seu lado de justiça, de ser um homem implacável. Né? Ele já sentencia ali, falando, olha, esse homem é digno de réu de morte. Aí quando Natan diz, você é homem, ele diz, pequei contra o Senhor. Né? Muito bem, 4 lições importantes. Então aqui eu encerro o primeiro bloco, que o primeiro bloco são os pecados de Davi. Ok, foi o contexto histórico, o comentarista chama isso é o tópico 1 da revista, tá, irmãos? O comentarista chama esse bloco de contexto histórico, e com esse contexto histórico, irmãos, eu estou falando com vocês e olhando sempre aqui, como eu estou sozinho hoje, nosso diretor não está presente aqui, eu vou às vezes olhando aqui para ver o que está sendo comentado, às vezes algum feedback ou pergunta, e aliás, fiquem à vontade aí, tá bom? Se quiserem comentar, participar, será uma bênção aqui ter a participação de vocês. Então, encerrado o bloco 1 da lição, bloco 1 nós vimos então os pecados de Davi. Aí vamos para o bloco 2 agora. No bloco 2 nós já entramos aí no arrependimento de Davi, tá bom? Então, bloco 1, os pecados, agora nós vamos estar na parte do arrependimento de Davi. Quando ele ouviu essas palavras, é interessante a reação dele, como eu já disse agora há pouco, a reação de Davi não foi assim, que é isso, rapaz? Você está colocando o dedo na minha cara? Quem é você? Não. Davi reconhece que errou e diz, pequei contra o Senhor. E eu tenho uma sensação por que Davi reagiu assim, daqui a pouco eu falo para vocês, no momento mais apropriado, tá? Então, ao ouvir as duas palavras proferidas por Natan, Davi diz, pequei contra o Senhor, e isso era um claro sinal de quebrantamento. Davi se quebrantou naquele momento, quando ele ouviu, falou, escondi de todo mundo durante quase um ano, mas agora não tem jeito, Deus me encontrou, Deus me achou, tá? E algum tempo depois disso, eu não sei quanto tempo, talvez no mesmo dia, ou depois de uma semana, não sei quanto tempo depois desse episódio, que ele é confrontado por Natan, Davi escreve o Salmo 51. Então a partir de agora a gente começa a entrar na análise mesmo do Salmo 51, tá? Vamos lá, então Salmo 51. Ok, então nós vemos aqui um claro sinal de quebrantamento. E aí, irmãos, eu separei aqui, eu consigo detectar desse quebrantamento de Davi 3 características de um verdadeiro quebrantamento, tá bom? Então anotem isso aí, isso pode ser a pergunta número 2 da FUVEST, tá bom? 3 características, quais são as 3 características de um verdadeiro quebrantamento? Então, quais são as 3 características de um verdadeiro quebrantamento? Resumidamente são reconhecimento, segundo, arrependimento e terceira característica, confissão, tá bom? Então, pergunto para vocês, quais são as 3 características de um verdadeiro quebrantamento? Como que nós sabemos que a pessoa verdadeiramente se arrependeu, se quebrantou diante do Senhor? Quando há reconhecimento de erro, né, de culpa, reconhecimento. Segundo, arrependimento, mas não para por aí. Tem que confessar e confissão, tá bom? Então guarda bem isso na mente de vocês. Quem quiser já ir respondendo as perguntas aí, já vai respondendo, tá bom? Depois no final a gente faz aí o mapeamento de quem responder e marca ponto para todo mundo aí. Dá licença, deixa eu só tomar uma aguinha aqui que a garganta já secou. Dá licença. Tudo bem, gente? Nossa, o horário voou. Vocês me perdoem aí, como eu tô sozinho aqui hoje, eu tô
Então, perdi um pouco aqui na questão de horário, mas vamos lá. 3 características de verdadeiro quebrantamento: reconhecimento, arrependimento e confissão, tá? É interessante que Davi, ele reconhece o seu erro, ele não fica culpando A, B, C. Mas olha, Deus, na realidade, Batseba estava tomando banho ali, ela não fechou a janela, não fechou a cortina, ela trazer para os nossos dias, né? A pessoa estava tomando banho, não fechou a cortina, a janela, e deu para ver lá e tal. A culpa foi de Batseba, não foi minha, né? Veja bem, Deus, eu sou um rei, sou um homem segundo o teu coração. Não. Ele não tenta esconder o seu pecado, nem diminuir a sua hediondez. Foi um pecado hediondo que ele cometeu, né? Aliás, vários pecados, não um só, mas vários pecados, né? E nem atribuir a causas inevitáveis da sua situação. Mas o contrário, com sinceridade, ele assume, ele reconhece: pequei contra o Senhor, eu pequei mesmo, e a culpa é minha. Não foi de A, B, de C, de circunstâncias. Não, Deus, eu estava ali sozinho e tal. O senhor sabe, né, Deus? A carne é fraca, eu sou homem. Não, Deus, eu pequei. O erro foi meu. O erro foi todo meu. Então, acho interessante essa questão da sinceridade de Davi em assumir o seu erro. Então, reconhecimento de culpa, reconhecimento de erro é a primeira característica de um verdadeiro quebrantamento ou arrependimento, tá? Então, Deus procura atitudes retas e sinceras, não apenas no nosso comportamento. Desculpa, eu chutei aqui. Mas vamos lá. Segundo, arrependimento. Arrependimento é a mudança de pensamento, de propósito, e essa atitude de Davi é nitidamente percebida em todo o Salmo 51, que ele se arrependeu, né? Eu coloquei aqui uma lição importante para as nossas vidas: o perdão de Deus só vem ao encontro do sincero arrependimento humano. Então, o perdão de Deus só vem ao encontro do verdadeiro arrependimento humano, ou sincero arrependimento humano, tá bom? Então não adianta, irmãos. Pecou, tem que se arrepender, tem que reconhecer que pecou e tem que se arrepender. Se não se arrepende de verdade, com sinceridade, diante de Deus, talvez diante do homem, você vai lá e falou: me perdoa, para a esposa, para o marido, né, para o pastor, me perdoa e tal, tá bom, Deus, tá bom, tá perdoado e tal, eu tô perdoado, me sinto perdoado, tô tranquilo e tal. Mas se não houver arrependimento sincero, Deus está olhando pro coração. Se não for sincero, não haverá perdão, tá? É interessante nós colocarmos aqui uma informação que primeiro, arrependimento não é remorso. Remorso geralmente é um simples desgosto por causa das consequências do erro que você cometeu. Então o erro trouxe consequências, por causa das consequências a pessoa vai sentir um remorso. Puxa, não deveria ter feito. Isso não é arrependimento. Arrependimento é um profundo sentimento aí de erro, né? de reconhecer que pecou, que errou e mudar o pensamento, mudar a atitude, mudar radicalmente os seus propósitos de vida, tá bom? Então, no Novo Testamento, anotem isso daí. Essa pergunta também é na verdade, a terceira pergunta já, tá? É a terceira pergunta que eu estou fazendo para vocês aqui no Novo Testamento. Então, vamos lá. No Novo Testamento, qual é a importância do arrependimento? Qual é a importância do arrependimento no Novo Testamento? No Novo Testamento, por que o arrependimento é importante? Porque ele é fundamental para que haja salvação. Então, quem não se arrepende não chega a alcançar a salvação. Então, o arrependimento por si mesmo não salva, mas ele é um pré-requisito essencial para a salvação, tá bom? Então, João Batista pregou sobre arrependimento e nós vimos hoje na pregação do pastor das Trufas, que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu, me perdoem aí a falha aqui de memória, tá? Então, João Batista pregou sobre arrependimento, o próprio Jesus pregou sobre arrependimento, os apóstolos pregaram sobre arrependimento. Arrependimento é essencial, é pré-requisito para se alcançar a salvação. Tá bom? Sem arrependimento não se encontra a salvação. Então, a terceira pergunta é: qual a importância do arrependimento no Novo Testamento? Sem arrependimento não há salvação. Tá bom? Sem arrependimento sincero não há perdão e nem salvação. E terceiro, que é a confissão, que é a terceira característica de um quebrantamento genuíno. Confessar é fazer uma admissão, às vezes geralmente em voz fraca, baixinha, né? Mas confessa-se, né? De uma mudança de posição. A confissão é um pré-requisito para o perdão. Da mesma forma que o arrependimento é um pré-requisito para a salvação, a confissão é um pré-requisito para o perdão. Se não houver confissão, não há perdão. E a gente pode pegar 2 textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Provérbios 28, 13, a parte B, diz: aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança a misericórdia. E no Novo Testamento, 1 de João 1, versículo 9. 1 de João 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá bom? Então tem que haver confissão. Então vamos lá, quais são as 3 características mesmo de um verdadeiro quebrantamento? Reconhecimento, arrependimento
e confissão, tá bom? Então nós devemos agir dessa forma. E qual é a importância do arrependimento no Novo Testamento? É que sem arrependimento não há salvação, tá? Então, de tudo que a gente ouviu até agora na questão de confissão, a lição para hoje é: sempre que o homem for sincero em sua confissão, Deus o purificará do seu pecado. Vale a pena ser sincero, irmãos, na nossa confissão? Claro que vale a pena. Não é fácil. Às vezes a gente comete, eu já cometi pecados e erros assim em minha vida que eu fiquei durante um tempo remoendo aquilo e sofrendo dentro de mim, porque não tinha condições, assim, não tinha coragem, às vezes, de falar, de ajustar e consertar a situação. Até que chegou o momento da minha vida que eu falei, não, tem que colocar um ponto final, basta um chega, e fui lá, e às vezes tinha que pedir um perdão, às vezes até uma questão simples, mas às vezes tem que pedir um perdão para alguém, e você fica aí, a gente fica ali com medo, tal, vou, não tenho coragem, não tenho força, mas é bom que a gente faça isso, confesse, olha, errei, falhei nas minhas colocações aqui, na minha falha, na minha fala, no meu comportamento, nas minhas atitudes aqui, eu falhei, me perdoa. Então, confessa, pede perdão e acerta a situação. A melhor coisa é a gente viver em paz, com a alma limpa e tranquila, tá bom, gente? Aí eu queria que também, dentro desse contexto ainda de confissão, Davi, na sua confissão, ele confessa ali 3 tipos de erros que ele cometeu. Quais são esses 3 tipos de erros cometidos por Davi? Ele coloca 3 palavras, tá? Que na verdade, de certa forma, nós as utilizamos como sinônimas, assim, como sinônimo uma da outra, mas não são bem, elas têm um significado diferente. Então, pecado, transgressão e iniquidade. Davi cita pecado, transgressão e iniquidade. Então, quais são os 3 erros confessados por Davi? Que ele confessa na sua oração do Salmo 51, ele fala das suas transgressões, das suas iniquidades e dos seus pecados, tá bom? Então, guarda bem isso daí. Pecado, transgressão e iniquidade são os 3 erros cometidos por Davi. Agora, irmãos, não importa não importa se você errou o alvo, que o pecado é errar alvo, né? Cometer pecado é errar o alvo estabelecido por Deus. Não importa se você se rebelou contra Deus, isso é transgressão, ou mesmo passou dos limites fixados por Deus, ou é perverso, que é iniquidade. Para cada um desses tipos de erros cometidos, existe um antídoto poderoso, um antídoto poderoso para cada um desses erros, seja ele pecado, iniquidade ou transgressão, sabe qual que é? Confessar e deixar. E se arrepender e deixar, tá bom? Deixar de lado, não cometer mais. Dessa forma nós alcançamos o perdão de Deus e a restauração das nossas vidas. Tá bom, gente. Eu tinha colocado aqui uma informação, mas acho que esse ponto é importante comentar também, que é a questão do pecado. O pecado é maligníssimo. Eu tenho um comentarista, um pastor muito famoso aí, que ele fala muito essa frase, e eu acho interessante. Ele fala, olha, o pecado é maligníssimo, o pecado é terrível, o pecado ele é pior que a solidão, ele é pior que a pobreza, ele é pior que a doença e ele é pior que a própria morte. Então presta atenção, o pecado é pior que a solidão, que a pobreza, né? Que a doença e que a própria morte. 4 coisas que ele coloca e são coisas terríveis, coisas cruéis, né? Sentir solidão, só quem já passou por solidão sabe o que é sentir a pobreza, viver na pobreza sem ter o que comer, sem ter o que vestir e outras coisas mais, é terrível. Doença, irmãos, viver a vida doente, enfermo, ninguém merece, né? E a morte, então, irmãos? Quem passa pela perda de um ente querido sabe muito bem quanto isso machuca a nossa alma. Só que o pecado é pior do que a solidão, é pior do que a pobreza, é pior que a doença e é pior do que a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque por pior que sejam essas 4 coisas citadas aqui, por piores que elas sejam, nenhuma delas consegue afastar o homem de Deus. Nem a morte afasta o homem de Deus. Agora o pecado sim. Por isso que o pecado é pior do que todas elas. Por quê? Porque o pecado ele não só afasta o homem aqui no tempo presente, mas no porvir, na eternidade também, leva o homem para distante, a morar distante de Deus. Estou vendo aqui que algumas pessoas estão já respondendo aí. Deus abençoe Silvia, Deus abençoe Karen, Deus abençoe a Margarida, todos que estão participando aí, a Simone, Patrícia, enfim, Karen, todos vocês aí, Deus abençoe vocês, viu? Pela participação, eu fico feliz aí de vê-los participando com a gente. Então, irmãos, corra do pecado. A mensagem aqui desse tópico 2, entre 1 e o 2 que nós vimos até agora, é corramos do pecado. O pecado é assaz terrível, tá bom? E maligníssimo. A verdade aplicada diz assim, a verdade aplicada da nossa revista diz assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, basicamente, é o que a gente está falando até agora aqui, tá?
Já passamos 2 blocos da aula. Bloco 1 nós vimos os pecados cometidos. No bloco 2, o arrependimento, o quebrantamento de Davi. Davi se quebrantou, reconhecendo o seu erro com sinceridade, se arrependendo com sinceridade e confessando de alma o seu erro, tá? E agora nós vamos para o bloco 3 da aula de hoje. O bloco 3 ele trata sobre Davi. Se quebrantou, mas não ficou só no quebrantamento. Ele pede... Isso tudo está baseado no Salmo 51, irmãos. Eu não estou lendo aqui. Ela está aberta, deixei a Bíblia aberta aqui, eu não estou lendo, mas eu creio que você está com a sua Bíblia aí, daqui a pouco você vai ler alguns versículos, talvez acompanhe algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? Então vamos lá. Nos 2 primeiros blocos da aula nós vimos o pecado, o quebrantamento, e agora nós veremos o pedido. Ele se quebrantou, mas também não só se quebrantou, mas pediu por perdão e por transformação. Perdão e transformação, tá? Então, perdão... Davi clama por misericórdia. Achei interessante essa colocação, irmãos. Assim, Davi clama por misericórdia e não por justiça. É interessante que quando ele recebe, quando Natan fala com ele e fala sobre a questão do homem rico e do homem pobre, ele se enfurece e dá a sentença de morte. Não, esse homem que pecou tem que morrer. E tem que restituir, né, tem que ser restituído para o homem que perdeu o homem pobre 4 vezes mais. É interessante, irmãos, como... Geralmente nós somos implacáveis quando nós falamos do erro dos outros. Mas quando se trata dos nossos próprios erros, nós somos cordeirinhos. Nós corremos para a misericórdia de Deus. Deus tem... Foi o que Davi fez. Deus, pequei contra ti. Tem misericórdia de mim. Aí quando a gente começa a ler o versículo 1 aqui, compadece de mim. Eu vou falar algumas frases aqui de todo o Salmo 51. Ele corre para a misericórdia porque ele sabe que Deus é misericordioso e demais misericordioso. E aliás, a palavra misericórdia, no original, no singular, misericórdia, no original quer dizer útero. E útero fala de coisas muito íntimas. Então ele está falando de uma misericórdia, uma compaixão de Deus que era coisa muito profunda. Então a misericórdia de Deus é algo muito profundo. Ele recorre a essa profundidade da misericórdia de Deus para não ser punido. Então a gente tem que vigiar, por muitas vezes nós apontamos o erro dos outros e condenamos e queremos ver que as pessoas pagando um preço alto por aquilo. Mas quando se trata de nós, irmãos, a gente vai correndo para as misericórdias de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Aí eu quero destacar para vocês aqui alguns dos termos usados ao longo do Salmo 51 por Davi que mostram que Davi buscou por perdão. Então vamos lá, versículo 1, compadece-te de mim. Ele diz, compadece-te de mim. Ele diz, apaga, por 2 vezes ele diz, apaga as minhas transgressões e iniquidades, segundo as tuas misericórdias, nós já falamos aqui. Então ele pede, compadece-te, apaga, aí ele vai para o terceiro termo, lava-me. Por 2 vezes ele diz, lava-me. E lava-me é uma expressão interessante, irmãos, porque no original há 2 formas de nós interpretarmos na verdade, assim, há 2 palavras para se referir ao lava-me, ao lavar, né? O verbo lavar. Há 2 palavras no hebraico original. Uma delas fazia menção ao lavar de é como se você estivesse lavando um copo, uma louça na pia, lavando. Você vai lá, mergulha, esfrega, mergulha em água, depois joga uma água por cima até ficar limpinho ali. Esse é um lavar. A segunda era aplicada para aquele lavar de roupa. Não sei se as irmãs que são... As irmãs, assim, não irmãs mais antigas, mas que as pessoas que se lembram que antigamente, para se lavar roupas, geralmente as mulheres batiam as roupas, né, em pedras, ou batiam com alguma coisa na roupa, para a roupa secar mais rapidamente e tudo mais. Então, essa segunda palavra, e Davi usa essa segunda palavra, quando ele diz lava-me, ele usa a segunda palavra. Então ele estava querendo dizer o seguinte, ó Deus, lava, mas o lavar que ele está falando não é um lavar assim, tipo, tomar um banho quente, gostoso, me ensaboar, tirar toda a sujeira que tiver em mim, mas de uma forma tranquila. Não, é como se ele tivesse Davi querendo dizer, como ele usa a segunda palavra, expressão em hebraico, é como se ele estivesse dizendo, Deus, eu sei que o meu pecado é tão cruel, está tão entrincheirado na minha vida, que só o Senhor batendo em mim, ele só vai sair com batidas, eu apanhando, assim como a roupa era batida para secar antigamente, para lavar e para tirar a sujeira dela, né? Batia-se a roupa e tal. Então ele fala, é como se ele estivesse dizendo, Deus, lava-me, mas lava-me com batidas, para tirar bem essa sujeira de mim, essa imundícia de mim, irmãos. Que bom seria se todos nós, quando errássemos, fizéssemos esse tipo de oração. Deus, meu pecado é tão cruel, é tão terrível, que só o Senhor batendo em mim, e é o que eu mereço, mas lava-me, me purifica-me. Então, me perdoa, Deus. Ele estava querendo dizer isso, né? Ainda que seja de uma forma dolorosa, mas me perdoa.
tira isso de mim. Aí ele vai usando outros termos, purifica-me, ele usa por 2 vezes, e aí ele coloca uma delas, ele coloca, purifica-me com hisopo. Eu tava, essa semana eu tava, peguei um maço de cheiro verde, salsinha, né? Peguei um maço assim, fui lá ver o maço assim, fiquei com o maço assim, dando uma chacoalhada para tirar aquele excesso da água. E aí eu fiquei lembrando, quando eu peguei aquele maço molhado, eu me lembrei do hisopo. O hisopo era um arbusto mesmo, que se usava para aspergir sangue ou água de purificação, né? Isso que era o hisopo. E ele fala, purifica, quando Davi diz, purifica-me com hisopo, ele está querendo dizer, puxa vida, usa mesmo, como o hisopo era usado para rituais de purificação, tanto com sangue como com água. Por exemplo, para declarar um leproso purificado, tinha que purificá-lo com água com hisopo, né? Então ele está querendo dizer, tira de mim, mas usa um instrumento apropriado para fazer esse tipo de purificação em mim. E no Novo Testamento nós encontramos que a purificação é feita somente, única e exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus. Então, trazendo para os nossos dias, somente o sangue de Cristo Jesus é que pode purificar pecados. Essa é a verdade. Depois na lição, no tópico 3.2 da lição de vocês aí, da revista, tópico 3.2, vocês podem ver isso com mais clareza lá. Então, nos dias atuais, o que é que purifica? Não é mais o hisopo que purifica, né, que declara alguém ou um objeto purificado, não é o hisopo mergulhado em sangue ou em água. O que purifica alguém é o sangue precioso de Jesus. É isso que nos purifica de todo pecado, tá bom? Isso está em 1 João 1,7, que é o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. E também a palavra de Deus. Né? No Evangelho de João 17, Jesus disse, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então, o sangue de Cristo Jesus nos purifica e a palavra de Deus nos santifica, tá bom? De todo mal. E você já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus? O livro de Apocalipse diz lá em capítulo 22, 14, que só quem tiver com suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro é que terá acesso à vida eterna, ao lado de Deus, tá bom? Então, que nós todos tenhamos esse passaporte em nossas mãos, possuamos nossas vidas lavadas e remidas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Ele usa outras expressões aqui, esconde o rosto, restitui-me a alegria da sua salvação. Aliás, perdão e alegria, irmãos, aqui a gente percebe que perdão e alegria andam juntos, tá bom? Então ele está pedindo perdão e falando, olha, restitui a alegria da tua salvação. Então perdão e alegria andam juntos. Então se estiver faltando alegria nas nossas vidas, quem sabe nós não está faltando perdão também em nossas vidas, tá bom? Então vamos correr atrás do perdão para que a alegria seja uma constante. Sustenta-me, livra-me, eu vou correr um pouquinho aqui porque o horário já está bem avançado. Sustenta-me, livra-me, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Irmãos, e quando ele diz assim, não me repulses da tua presença, Deus, e nem me retires o teu Espírito Santo, ele está basicamente falando sobre a presença de Deus, como é bom ter o Espírito Santo de Deus conosco e nós estamos na presença de Deus. E aí eu aprendo uma lição muito importante, nós já estudamos o Salmo 23, que o professor Tota deu inclusive essa aula, que no versículo 4 do Salmo 23, o Davi ele fala assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então o que eu aprendo nisso, nessa referência? Que mais importante do que o lugar onde estamos, presta atenção nisso, mais importante do que o lugar onde estamos é com quem estamos. Então, se a presença de Deus está conosco, se nós estamos na presença de Deus em todo momento, podemos passar inclusive pelo vale da sombra da morte, que nós não temeremos mal algum. Então, mais importante do que o lugar onde se está é com quem se está. Se estamos com Deus, passamos por qualquer lugar escuro, perigoso, terrível, porque Deus está conosco e certamente nos guardará, nos protegerá, nos sustentará e nos dará vitória. E aí Moisés fala sobre a presença de Deus, né, que a presença de Deus gera descanso, e lá no livro de Atos 3,19 nós encontramos que a presença de Deus gera refrigério. Então a presença de Deus, irmãos, nos traz descanso e refrigério para as nossas almas. É importante que nós estejamos sempre na presença de Deus e lutemos pela presença de Deus em nossas vidas, tá bom? Faze-me ouvir, ele fala também ainda, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Isso está lá no versículo 8, salvo engano, Salmo 51, versículo 8. Isso aí, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o pecado, ele faz mal tanto para o espiritual como para o físico, tá bom? Para o espiritual porque ele nos afasta da intimidade com Deus. E para o físico, porque os nossos ossos, Davi estava falando que os ossos deles, ele sentia como se os ossos estivessem esmagados. Por isso que eu falei agora há pouco para vocês que eu creio que quando Natan chegou a Davi
e desmascarou Davi, falou, você é esse homem, coloca e começa a relacionar os seus erros, os seus pecados lá. Natan começa a relacionar as suas dificuldades, os seus erros. Davi rapidamente reconheceu e se arrependeu. Por quê? Eu tenho isso comigo. E eu falo isso porque lá no Salmo 32, aí Davi fala isso também no Salmo 32, que é um salmo que é paralelo a esse 51, nos versículos 3 e 4, Davi fala assim, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E ao versículo 4 ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, irmãos, o pecado é terrível, ele causa mal pro espiritual e pro físico também. Então, às vezes a gente se sente enfermo, cansado, abatido, desanimado, assim, cheio de enfermidades que não passam, que não saram. Às vezes por causa de um pecado não confessado. Um pecado, uma situação não resolvida com Deus. Então, quando ele diz assim, faz meu ouvido júbilo e alegria para que meus ossos se exultem, né? Os ossos que tu esmagaste. Então, o pecado afeta também o físico e a gente precisa acertar rapidamente a nossa situação com Deus. Que bom seria se todos nós pudéssemos gozar das delícias da presença de Deus constantemente em nossas vidas. Não precisamos passar por isso. Mas, como seres humanos, estamos sujeitos, ainda nós salvos, em Cristo Jesus, convictos da nossa salvação, da vida eterna morando com Cristo, nós todos estamos sujeitos a errarmos nessa vida, tá bom? Então que nós acertemos a nossa situação com Deus o mais rápido possível. E o Provérbios 15, versículo 30, parte B, Provérbios 15, 30, parte B, diz que as boas novas fortalecem até os ossos. Então, que nós recebamos essas boas novas, essas boas notícias de Deus, com a decretação do perdão, da restauração para as nossas vidas, para que nós tenhamos saúde abundante em nome de Jesus. Sei que algumas pessoas aí estão falando, eu vi que algumas pessoas mandaram até zap para mim aqui, falando a questão de não estar no Instagram. Então vocês nos perdoem hoje, não tinha como a gente fazer aqui sem a presença do nosso diretor querido aí, né? Nosso diretor querido, o Ebert, e ter todo aquele aparato que nós temos nos estúdios da Debrasca EC, aqui de casa não seria possível, tá bom? Então eu tô vendo desculpa, eu tô vendo algumas mensagens aqui, se eu não estiver interagindo adequadamente, vocês me perdoem aí, mas eu tô correndo aqui para tentar ministrar a aula e bater papo com vocês também. Ó, o meu horário está quase se esgotando, mas vamos lá. Eu estou no bloco 3 da aula, tá bom? No bloco 3 da aula, falando aqui sobre a busca por perdão. Então eu dei alguns termos que Davi usou, que nós entendemos claramente lendo esses termos, que Davi pediu por perdão. Ele pediu, Deus, me perdoa. Ele reconheceu, se arrependeu, confessou e agora está buscando por perdão. Mas ele buscou só perdão? E ali o comentarista faz um alerta no tópico 2.3 da revista. Depois vocês deixam anotadinho aí, destaca na revista de vocês, para vocês lerem em casa. Eu não vou me aprofundar, mas deixa um alerta. O perdão não aniquila as consequências. Davi foi perdoado, alcançou o perdão de Deus e se regozijou por isso. E o Salmo 32 é um brado de vitória, de aleluia, de alegria que Davi promove a Deus, pela grande vitória que ele recebeu, pelo perdão e pela leveza que ele recebeu da parte de Deus, tá bom? Ele recebeu o perdão, mas cuidado, teve consequência. Lembra quando ele falou no início lá, tinha que morrer o homem e tinha que restituir 4 vezes mais? Davi não morreu por pura misericórdia de Deus, mas ele perdeu 4, lembra? Ele tirou a vida de Urias, foi só uma vida que ele tirou, mas ele perdeu 4. Perdeu o filho novo que morreu, primeiro filho com Batseba morreu, depois ele perdeu Amnon, depois ele perdeu... esqueci agora os nomes aqui. Absalão, né, e Adonias. Então ele perdeu 4. Por um que ele tirou a vida, ele perdeu 4 filhos, tá bom? Então cuidado. O perdão de Deus não aniquila e não elimina as consequências dos nossos erros. Então o ideal é, irmãos, não pecarmos. Essa deve ser a nossa meta. O pecado é terrível, como nós dissemos agora há pouco aqui. O pecado é algo terrível. Então a nossa meta é não pecarmos. Não pecarmos, não pecarmos. Mas se pecarmos, porque a gente acaba às vezes dando algumas escorregadas, nós temos que confessar, nós temos que reconhecer, se arrepender, nós temos que reconhecer, se arrepender, confessar, pedir perdão, buscar perdão em Deus, tá bom? E Davi buscou não só por perdão, Davi buscou também por transformação. E aí quando eu leio no versículo 10, Salmo 51, versículo 10, irmãos, olha aí, Salmo 51, versículo 10, ele diz assim, cria em mim um coração novo, Deus. No meio da oração dele, lembra o que é o Salmo 51 mesmo?
uma oração de arrependimento e busca por perdão e transformação. Porque ele diz, cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu me emociono demais. Porque quando ele diz assim, cria em mim um novo coração, ele está usando o mesmo termo que é usado para a criação lá em Gênesis capítulo 1. Que Deus cria todas as coisas simplesmente do nada, ex nihilo, né? Do nada, simplesmente pelo poder da sua palavra. Então ele, pelo poder da sua palavra, ele cria todas as coisas e é como Davi estivesse recorrendo a isso, pedindo para Deus, cria um novo, decreta a tua palavra de criação agora e cria um novo coração. Ou seja, aquele coração velho não dá mais. Eu preciso de um novo coração. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está pedindo por regeneração. E aí tem uma frase de um escritor que chama A. Anderson. Ele diz assim, o perdão não é suficiente. Eu amei essa frase quando eu li essa semana. O perdão não é suficiente. A não ser que haja uma mudança radical produzida por Deus, o futuro não será mais do que repetição, a mera repetição do passado. Então, a menos que haja uma, a menos que, a não ser que haja, né? A não ser que haja uma transformação radical produzida por Deus em nossas vidas, o nosso futuro não será mais do que repetição do nosso passado. Ou seja, hoje eu peço perdão, mas se eu não for regenerado, se eu não tiver um coração transformado, um coração novo dado por Deus, um espírito novo, muito provavelmente amanhã eu vou pecar novamente e cometer os mesmos, então é uma repetição do passado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu confesso, já aconteceu comigo. Algumas vezes, alguns erros em minha vida, eu cometi um erro, me senti acusado e pedi perdão, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa, Deus me senti perdoado e tranquilo. Passou um tempo, eu estava vivendo tranquilo, fui lá e cometi o mesmo erro. Por que será, irmãos? Porque nós estamos numa carne pecaminosa. A nossa carne tem uma tendência muito grande para o mal, para fazer o que é errado, para fazer aquilo que desagrada a Deus. E se nós não estivermos diariamente nos alimentando da palavra, nos alimentando da comunhão, da intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, lendo a palavra em oração, combatendo, cuidando do nosso espiritual, irmãos, nós estamos fadados a cometermos os mesmos erros do passado, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, tá bom? Então, eu achei interessante que Davi ele buscou não só por perdão, mas ele buscou por transformação. E eu peço isso nas minhas orações diariamente para Deus. Diariamente. Eu me lembro que uns anos atrás tinha um corinho que era muito, assim, um hino que estava muito na moda, que era renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim. E esse hino era criticado porque falava, mas tudo que há dentro de mim? Eu lembro que alguns pastores criticavam e tal, não, mas eu não quero, como assim eu quero um novo coração, tudo que é em mim, não. Irmãos, eu me coloco nesse hino, nesse louvor. Diariamente eu peço, Deus, olha, muda tudo que é em mim, cria um coração novo, renova um espírito reto diante de mim, inabalável, renova dentro de mim, me traz tudo novo, porque eu não quero repetir os erros do passado. Então é uma luta constante, irmãos. Talvez alguns se sintam mais fortes e tal, não precisam passar por isso, mas eu sinto que se eu não tiver constantemente, isso eu falando testemunho pessoal, constantemente com Deus, abrigado debaixo das asas do Altíssimo ali, na comunhão com Deus, irmãos, eu cometo coisas piores do que Davi. Tranquilo, se Davi, sendo o homem que era, o adorador que era, o homem de Deus que era, cometeu coisas tão terríveis na vida dele, como nós citamos agora há pouco, irmãos, que dirá eu? Que dirá eu se não for a misericórdia de Deus sobre a minha vida e Deus me lapidando, me transformando e me renovando dia a dia, tá bom? Deus abençoe. Eu sei que algumas pessoas estão respondendo aqui já. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos lá. Então ele usa esses termos, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, abre os meus lábios, enfim, ele está falando sobre regeneração. Então, busquemos perdão, mas busquemos perdão, tá bom? Sempre que erramos, nós devemos buscar o perdão de Deus, mas não só pelo perdão. Vamos pegar o exemplo de Davi, vamos pedir por transformação também. Deus, me transforma, eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu não quero voltar a cometer os mesmos erros que eu cometi ano passado. Eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente. Temos que ser pessoas diferentes em nossas vidas, tá bom? Tem um outro hino também que a gente cantou agora, inclusive no começo de março. No começo de março, salvo engano, que a gente está falando sobre sobre família.
que é o Corpo e Família, o Em Corpo e Família, que começa dizendo: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Que esse hino se cumpra em nossas vidas diariamente, que diariamente nós possamos sentir que Deus está dando um novo coração para nós, um coração que não nos levará a cometermos os mesmos erros que já cometemos no passado e pelos quais já fomos perdoados. Amém, irmãos? Então é isso. Resumidamente, a aula apresentou aqui em 3 blocos. Nós apresentamos os erros de Davi, os pecados de Davi. No bloco 1, os pecados de Davi. No bloco 2, o arrependimento de Davi, ou o quebrantamento dele. E no bloco 3, nós aprendemos sobre a busca por perdão e transformação. Ele não só buscou por perdão, mas buscou por transformação também. Tem aqui Kelly Lins, a irmã Margarida, a Patrícia, enfim, também que várias pessoas estão escolhendo. A Ruth também, legal, Ruth, Raquel, vocês estarem participando aqui com a gente, a Raquel Oliveira Lima, né? Vocês estarem participando com a gente aqui. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Agora, gente, eu quero encerrar a aula aqui na minha parte lendo a conclusão da revista. Por que eu quero ler a conclusão da revista? Porque eu acho que a conclusão ela fecha bem tudo que nós falamos até agora, tá? Ela fala assim: o Salmo 56 é a conclusão da aula de número 6 da Betel aí, adultos, tá? O Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, ou seja, todos nós, se não vigiarmos, nós estamos ainda num corpo pecaminoso, né? Numa estrutura pecaminosa, então se nós não vigiarmos, estamos sujeitos ao pecado. Então, o Salmo 51 nos conscientiza da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento. Se errarmos, temos que nos arrependermos e buscar por restauração, perdão e transformação, tá? O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Muito bem, essa é a aula de número 6. Nós estamos aí há 1 hora falando com vocês. Eu vou só reforçar as perguntas. Se alguém ainda não tinha conseguido anotar as perguntas, eu vou falar rapidamente, com base naquilo que você ouviu até agora. Se quiser, quem não respondeu, quiser responder, vamos lá, só reforçando. Primeira pergunta é: resumidamente, o que é o Salmo 51? Resumidamente, o que é o Salmo 51? Pergunta de número... Muito fácil, hein? Pergunta de número 2. Quais são as 3 características de um verdadeiro quebrantamento? Ó, são 3, tá bom? Quais são as 3? A terceira pergunta. Qual a importância do arrependimento no Novo Testamento? No Novo Testamento, qual é a importância? Qual o grau de importância? Por que o arrependimento é importante, tá? E a pergunta de número 4 é: quais são os 3 tipos de erros cometidos por Davi? Lembra quais são os 3 tipos de erro? São 3. A, B, C. Só coloca aí os 3 tipos de erro cometidos por Davi, pelos quais ele fez confissão de pecado, e aí a gente marca ponto para quem respondeu. Valeu, gente. Obrigado aí mais uma vez. Agradeço pela presença de vocês, pela participação. Desculpem aí nosso improviso aqui do nosso Homewood. De novo, não é Hollywood, é Homewood, tá bom? Nosso estúdio aqui, Homewood. Uma bênção. Obrigado aqui, minha guitarrinha, Jackson, que me acompanha desde 96. 24 anos me acompanhando aqui, esse improviso, mas foi uma bênção. Espero que a aula tenha sido abençoada para vocês também aí, né? Que Deus fale melhor o coração de cada um. E que, lembre-se, irmãos, desses passos aí do verdadeiro quebrantamento, tá bom? Reconhecimento, arrependimento e confissão, e buscar também perdão e transformação. Acho que esse é o resumo da aula de hoje. Deus abençoe a todos, boa semana, bom final de domingo para as mamães todas aí, no lar de vocês, juntamente com os seus filhos, quem está com os filhos, quem não pode estar com os filhos, amém, que Deus abençoe vocês também, onde quer que vocês estejam, com quem quer que estejam, né, em nome de Jesus. Deus abençoe o resto do domingo, que abençoe o resto da semana, que temos todos uma semana muito maravilhosa, muito abençoada, e próximo domingo nós falaremos sobre confiança no Senhor. Lembrando, irmãos, a aula pode ser presencial ou online. Aliás, mesmo se estivermos presencial, aula presencial, nós teremos também a transmissão online para algumas pessoas que não poderão estar conosco na igreja. Bom, Deus abençoe, até domingo em nome de Jesus. Shalom Adonai.